Olá, amigos. Começa agora mais um Câmara Aberta. 28 de outubro foi comemorado no Brasil o Dia do Servidor Público. E neste programa nós vamos falar sobre como foi a data lembrada aqui no município e na região e também iremos abordar os desafios enfrentados durante a pandemia e os impactos de mudança na legislação federal. Para conversar sobre este assunto, nós recebemos no programa Câmara Aberta, de forma remota, o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Foz do Rio Itajaí, o Sindifoz, Francisco Johansen. Olá, Francisco, tudo bem? Olá, Maurício, tudo bem? Bom, Francisco, como foram as comemorações do Dia do Servidor Público aqui no município de Itajaí e nos demais municípios da região da Foz do Rio Itajaí-Açu? Esse ano é um ano atípico, né, Maurício? A gente viveu aí a partir de março, né, uma situação totalmente atípica no país e até no mundo, né? E, então, as comemorações, né, que a gente sempre prezou aí para fazer algo alusivo, algo comemorativo aos servidores, este ano teve que ser um pouco diferente. A festa que sempre acontecia, né, presencialmente, com almoço, né, não pôde ocorrer esse ano e a gente optou, né, pela nova tendência que se implantou durante a pandemia, que era uma live, né? A gente fez uma live comemorativa no dia 28, transmitida pelo Facebook do sindicato, com show, com informação, com mensagens de várias pessoas e também sorteio de brindes, né? A gente sorteou mais de 15 brindes aí, foram sorteados aí, tanto oferecidos pelo sindicato quanto de parceiros do sindicato, né? E a gente fez um grandioso evento aí com participação dos servidores de todas as cidades aí que compõem a nossa base. De Itajaí, de Navegantes, de Penha, de Balneário Pissarras, de Ilhota, de Luiz Alves. Então foi bem bacana, bastante uma presença, uma participação grande dos servidores e também nós nesse mês de outubro elaboramos uma agenda do ano 2021 e presenteamos cada um dos nossos filiados aí com uma agenda, uma homenagem aí, um presente do sindicato. 2020 é um ano em que o servidor público tem algo a comemorar ou a lamentar? Tá cada vez mais difícil ter algo a comemorar, Maurício. Está cada vez mais difícil e a tendência desse ano, né, ela se apresentou aí. Primeiro, nós tivemos um período, a partir de março, de pandemia, onde o serviço público foi muito exigido, né, trabalhadores, principalmente os trabalhadores da saúde, não puderam, né, fazer isolamento social, tiveram que ir para a linha de frente, foram exercer sua função primordial, né, que é atendimento à população, acabaram se contaminando também, né, graças a Deus nós não tivemos nenhum trabalhador em Itajaí municipal, exclusivamente municipal, né, que veio a óbito por conta do Covid, mas nós tivemos vários trabalhadores aí que faleceram em virtude do Covid. Então, uma situação muito complicada. E no meio dessa pandemia, houveram alguns ataques a nível nacional para os servidores públicos, né? Como você sabe, foi aprovada aí uma ajuda para os municípios e estados, né, do governo federal, diga-se de passagem, um dinheiro que já é dos municípios, dinheiro que já é da população, que estava concentrado em Brasília, e para chegar aos municípios foi feito algumas condicionantes. E uma delas era não conceder nenhum aumento real aos servidores estaduais, municipais e federais até dezembro de 2021 e não somente aumentos acima da inflação, mas também, nesse período, não contabilizar o tempo de serviço para aquisição de triênio, que é o adicional de tempo de serviço, e também licença-prêmio. Isso está congelado até dezembro de 2021, retornando essa contagem de tempo a partir de janeiro de 2022. Então, assim, pegar um exemplo clássico de Itajaí. Em Itajaí, nós não tivemos o reajuste salarial de 2020, né? Por conta da pandemia, foi alegado a pandemia para não dar o nosso reajuste aqui
dos servidores no mês de maio de Itajaí. Então, nós amargamos aqui em Itajaí, por exemplo, não recebemos o reajuste salarial, que é a inflação, que é algo que nós já perdemos, né? Porque a inflação ela é consumida nos 12 meses, depois a gente só repõe aquilo que a inflação nos retirou. Nós não tivemos a recomposição da inflação. No mês de julho, nós tivemos aí no salário de todos os servidores estatutários o desconto de mais 3% da alíquota da Previdência, né, que causou aí diminuição no salário de todos os servidores municipais, e nós estamos vivenciando, e ainda temos que, o servidor ainda esperava ali, né, não, vai vencer um triênio meu, algo nesse sentido, esperando pelo menos, de alguma forma, ter um incremento salarial, e esse período está suspenso. Então, o servidor também, desde o dia 28 de maio, né, quando foi sancionada ali e promulgada a Lei Complementar 173, então o servidor interrompeu a contagem de tempo para aquisição de triênios e licença-prêmio. Como será conduzida essa pauta nos próximos meses, Francisco? Até porque há já uma discussão no Supremo Tribunal Federal e também a interpretação, o que pode, o que não pode, como poderá ser resolvida essa situação, né? Até porque futuramente pode ser que os servidores possam requerer algum tipo de direito retroativo, alguma situação assim. É muito importante a gente ficar bem atento, né? Porque existem lá no STF duas ações diretas de inconstitucionalidade, né? Propostas por dois partidos políticos que discutem principalmente o artigo 8º desta lei, que é onde se colocou ali as condicionantes. E segundo, né, também a nossa tese aqui do Sindifors, que esse artigo ele é inconstitucional, porque a União não poderia, através de lei complementar, fazer uma imposição a estados e municípios. Somente poderia ocorrer uma imposição dessa por meio de uma proposta de emenda à Constituição. Então, essa discussão, né, a gente sabe que é um trâmite judicial que demora, né, não se resolve do dia para a noite, né, até ser discutido isso lá no STF demora, mas de toda sorte é importante estar acompanhando isso, porque caso declarada essa lei inconstitucional, né, aquele artigo especificamente, esse tempo de serviço volta a contar. Voltando a contar, as pessoas que teriam direito, por exemplo, um triênio agora no mês de outubro, né, que já se passou, ela terá que ser feito todo um recálculo do seu salário e paga esse triênio retroativamente a esse servidor desde quando essa lei for declarada inconstitucional. Então, é muito importante estar acompanhando todo esse processo, o sindicato está à frente disso, porque esse desdobramento ele pode acontecer, né? Como pode o STF também declarar que a lei foi constitucional e aí esse tempo foi literalmente perdido. Francisco, como está aqui no município e até nos demais municípios da região a situação da comunicação de acidente de trabalho durante a pandemia? E até por motivo da Covid. Isso é uma situação muito complicada, tá? Foi muito tensa e ainda está em discussão, porque os municípios, né, não reconhecem, né, a sua maioria, né, não reconhecem aí como a Covid como acidente de trabalho. Tá? Isso tem sido um complicador, porque tem implicações, né? E a gente até elaborou um parecer jurídico, encaminhando para as prefeituras, né? Dizendo que tem doenças, Maurício, que não necessita você comprovar que você pegou no trabalho. Presume-se que você pegou no trabalho por conta da natureza da doença e da exposição que o trabalhador se encontra. Então, não tem como dizer que o profissional de saúde pegou Covid, né, pegou Covid em casa e não pegou na unidade de saúde. Se ele está lá exposto, mesmo com a utilização de todos os EPIs, né, que foram disponibilizados, EPIs adequados, tudo, mas não tem como dizer que ele pegou em casa e não pegou na unidade de saúde, porque é algo que presume-se que ele pegou no seu local de trabalho. Então, a gente oficiou o município de Itajaí, né, não só o município de Itajaí, como todos os demais municípios. A resposta nós obtivemos negativa do município de Itajaí, dizendo que não reconhecem, né,
e a Covid como doença ocupacional, e aí, por conta disso, né, nós vamos ter que demandar judicialmente contra o município de Itajaí para que a justiça reconheça esse direito do trabalhador, porque se ele ficou com sequelas, ele tem direito à indenização. O empregador, ele é responsável pelo acidente de trabalho. Então, são várias implicações que tem por conta disso. E agora eu vou trazer um exemplo clássico, né? Nós temos ali uma gratificação paga aos profissionais de saúde, que é chamada PMAC, né? Ela vai ser paga em dezembro. E ela não é paga para quem se afastou acima de 15 dias de trabalho. Então, se eu tenho um servidor que foi contaminado pelo Covid no trabalho e ele se afastou por 16 dias, não precisa ser 15, né? 16 dias, ele vai perder aqueles dias de gratificação, sendo que ele vai perder, e inclusive a lei de criação do PMAC, ela coloca ali que se exclui desse desconto o acidente de trabalho. Então, se ele era reconhecido como acidente de trabalho, não teria esse prejuízo na gratificação. Mas como o município não reconhece como acidente de trabalho, ele vai ter o prejuízo. Então, são essas coisas que a gente tem que estar diuturnamente lutando contra o município para reconhecer e garantir o direito do trabalhador. O setor privado, você tem acompanhado como que tem lidado com essas situações? Porque algumas atividades são muito semelhantes, como no caso da área da saúde e educação. O setor privado também é algo complicador, né? Eu penso que os sindicatos ligados a estabelecimentos de saúde privado também estão tendo problemas quanto à emissão da CAT, né? Porque o empregador sabe que emitiu a CAT tem consequências, né? Porque ele é responsável pelo acidente de trabalho. Então, há uma certa resistência, né? E até porque não é um, dois, né? São vários acidentes de trabalho, são vários servidores da saúde, né, que se contaminaram nesse período. Então, a gente percebe assim, uma certa resistência tanto no setor público quanto no privado. A judicialização, então, é um caminho já certo para esses casos e também haverá uma análise bem criteriosa que chegará certamente ao STF também, acredito. Até porque o STF já reconhece a Covid como acidente de trabalho. Nós já temos precedentes no STF reconhecendo. Então, agora a gente vai ter que demandar aqui contra o empregador local, né? No caso o município de Itajaí, né, um exemplo, para que o judiciário reconheça essa doença como doença ocupacional e aí sim seja emitida a CAT. Nós vamos chamar um rápido intervalo e já voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta para continuar esse bate-papo com o presidente do Sindifós, Francisco Johansen. Até já. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta e hoje participa conosco o presidente do Sindifós, Francisco Johansen. Bom, Francisco, durante a pandemia, como está e como tem sido tratada a situação psicológica dos servidores públicos aqui na região? Maurício, nesse período é algo que já existia, né, mas a gente percebeu que se agravou no período de pandemia a questão da saúde mental dos nossos trabalhadores, né, dos nossos servidores municipais. Em virtude, vou elencar algumas situações, né? Aquele servidor do grupo de risco que está em casa, mas não consegue ficar em casa, mas ele é obrigado a ficar em casa. Então, nós temos várias situações, né? A questão do servidor da educação, o professor, os demais servidores da educação, que tem que fazer sua aula em casa, aula remota, que é diferente. Você fazer aula em casa é diferente, o ambiente de trabalho é diferente do que o seu local de trabalho, a sua escola, né? Então, você está em casa, além de estar em casa trabalhando, está em casa com os afazeres domésticos, que não tem como escapar. Cuidando de filho, entre outras situações. E a gente percebeu que o servidor ele adoeceu psicologicamente também nesse período, né? E que necessitou de atendimentos psicológicos, né? A gente percebeu também, a gente cobrou isso dos municípios, que eles dessem maior atenção, tivesse um atendimento psicológico para os servidores, né? Alguns municípios implantaram,
O sindicato também procurou ofertar esse serviço aos seus filiados, né? Tanto é que nós temos uma psicóloga que atende aqui no sindicato, né? Atende os filiados e seus dependentes. Então, para que a gente possa também dar uma melhor qualidade de atendimento ali, qualidade do serviço que é prestado pelo nosso servidor, né? Cuidando da saúde mental desse servidor. As secretarias de saúde e educação foram as mais afetadas nesse período, impactadas até por conta das rotinas e dos efeitos da pandemia? Penso que sim, até por conta do volume, né, de profissionais que em todas as prefeituras tem nessas secretarias, né? A gente sabe que todos os municípios, o maior contingente de servidores é na educação, em seguida da saúde. E as demais secretarias acabam tendo o menor contingente aí de servidores. E por conta das rotinas de trabalho, né, o servidor da saúde, eu destaco aqui, foi o mais afetado, né? Porque ele tinha que cuidar da sua saúde da sua família, né? Com medo de levar a doença para dentro de casa, né? E também estar atendendo o paciente ali na unidade de saúde ou no pronto atendimento. Então, tinha vários cuidados. Depois, na sequência, nós identificamos aí os profissionais da educação, né? Por conta do que eu mencionei anteriormente, aula remota, ter que cuidar de casa, cuidar de filho, cuidar da aula, e aí também a rotina dele não se resumiu às 40 horas que ele tinha de carga horária. Se resumiu ali, o ficar no WhatsApp de manhã, de tarde e de noite, final de semana, dia santo, então estava sempre ali, praticamente online, recebendo recado, recebendo mensagem, contato com o pai, contato com o aluno, chama o pai porque o aluno não está fazendo as atividades, não está comparecendo às aulas, e por aí vai. Né? Para aqueles que dizem que o profissional da educação, né, o professor principalmente, ficou em casa sem fazer nada, ele não deve conhecer uma rotina aí de um professor no período de pandemia. Francisco, nós no ano de 2021 passaremos provavelmente por uma aceleração na discussão da reforma administrativa, com dois personagens que acabam assumindo a frente das discussões, que é o presidente da Câmara dos Deputados e o ministro da Economia. Essa pauta vai ganhar mídia, vai ser discutida, e ela trará muitos pontos que serão polêmicos e talvez tragam prejuízos aos servidores públicos. Como o sindicato espera observar essas discussões e também contribuir, o que dá para se esperar de todas essas alterações na Constituição? Bom, essa reforma ela é mais um golpe para cima do trabalhador, né? E agora, em específico, o servidor público, seja ele municipal, estadual ou federal. Só para a gente fazer um apanhado histórico aqui, em 2017, aprovaram a reforma trabalhista com a falsa ideia de que geraria mais empregos. Não aconteceu. Em 2019, aprovaram a reforma da Previdência, com o mesmo viés, porque senão iria quebrar a Previdência e não sei mais o quê. Também, a única coisa que aconteceu foi retirar o dinheiro, retirar parte do salário do trabalhador para colocar num fundo para engordar aí o mercado financeiro. E é o que acontece. E agora trazem mais uma falácia, mais uma mentira, dizendo que precisa uma reforma da Previdência, da reforma administrativa, para o Brasil não quebrar. Mais outra mentira. Por quê? O que pesa no cofre do Poder Executivo não foi tocado. Não foi mexido nas benesses da Câmara dos Deputados, não foi mexido nas benesses do Senado Federal, no Exército, né, das Forças Armadas aí do Brasil, né, que salários altíssimos, inclusive tiveram aumentos aí durante a reforma da Previdência, e também Poder Judiciário, Ministério Público, essas carreiras, elas permaneceram intactas. Mas quem quebra o Brasil é o agente comunitário de saúde, que ganha R$ 1.800, é o professor que ganha o piso nacional do magistério, que é R$ 2.800, né?
vários outros profissionais aí, que esses estão sendo os chamados de vilões, né, do serviço público no Brasil. E eles querem, a ideia do ministro da Economia é acabar com o serviço público no Brasil. E o servidor ele tem que entender isso e se voltar contra essa reforma. Eles estão vendendo uma ideia de que só vai atingir os novos. Grande mentira, porque atinge os atuais sim. E aí não podemos, né, nós pensarmos de que eu, né, que já sou servidor, estou fora, quem entrar, que entre numa nova regra muito ruim. Não, nós vamos trabalhar juntos. Como é que eu vou trabalhar junto com uma pessoa que tem um salário, faz a mesma função que eu, mas tem um salário diferente que eu, não tem direito à licença-prêmio, não tem direito a triênio, não tem direito a isso, e eu tenho todos esses direitos? Não. O servidor público, ele não... A gente tem que entender que ele é uma garantia, e primeiro, a estabilidade, né? Ela não é uma garantia do trabalhador, é uma garantia do cidadão de que ele vai ter um serviço público contínuo e vai ter livre e também interferências políticas. Pensa, eles querem acabar com o concurso público no Brasil, com as 5 formas de admissão, que hoje a regra na Constituição é o concurso. A exceção é um contrato temporário. E eles querem tornar a exceção como regra. E aí, meu amigo, vai ficar assim, cada 4 anos o prefeito entra, coloca o seu grupo, o outro troca de governo, troca todo mundo. E aí o cidadão, como é que fica? Vai ter que toda vez vai ter uma pessoa aprendendo como é que funciona o serviço público para daí depois prestar um serviço ao cidadão. Não é assim. Quem vai ser prejudicado no final das contas é o cidadão e também o servidor público, porque eu, Maurício, eu sou um cidadão, eu pago meu imposto. E diferente de outros, o meu imposto vem retido na fonte. Não tem nem como escapar do leão, porque o próprio empregador já retém. Outros locais, né, não pagam nem imposto de renda, mas nós não, nós pagamos imposto, nós abastecemos o nosso carro, nós compramos no supermercado e nós consumimos nesse país. E querem tratar a gente como se nós fôssemos os vilões do caixa do governo federal. E não é isso. Tá? Ou o servidor entende esse processo e se volta contra, ou todos, não somente o servidor, mas toda a população será prejudicada. E eu penso que a partir de fevereiro do ano que vem, quando que retomam as atividades do Legislativo, né, essa pauta volta e com força à discussão. Sabemos que também temos eleições tanto para a mesa do Senado quanto para a mesa da Câmara, né? Então, isso pode, de certa forma, atrasar um pouco essa tramitação. Mas penso que o governo vai dar prioridade para isso e, dependendo de quem se eleja como presidente da Câmara em 2021, teremos sérios problemas e é necessário que as entidades representativas dos trabalhadores, os sindicatos, federações e confederações e centrais sindicais se unam para a gente barrar essa reforma. Levando em consideração as diversas categorias de servidores públicos no Brasil, é possível diferenciar, e isso vai ser serão as duas frentes dos debates, o que é direito adquirido do que é privilégio? Bom, vamos lá, né? Direito adquirido é aquilo que a lei já instituiu e quem já ganha não tem como retroagir. Né? Privilégio, para mim, é aquilo que não é acessível a todos, e sim a poucos. Né? Então, tratar um direito do trabalhador como privilégio e aí esquecer dos reais privilégios, né? A gente tem que entender. Vamos pegar exemplo, o nosso salário, né? E adicionais que nós recebemos não são privilégios, é salário, é alimentar, é verbo alimentar, a gente recebe isso para a gente ter nossa subsistência, então não podemos tratar isso como um privilégio. E a estabilidade, ela também, como volto a frisar, ela não é um privilégio, ela é uma garantia do cidadão que o serviço público vai ser contínuo, não vai ter interferências políticas.
Pensa, trabalhador que não tem estabilidade agora no período eleitoral. Vai fazer aquilo que o patrão manda, porque senão vai ser demitido. Então, nós temos que ter uma garantia de serviço público. Privilégio, aí eu posso te dizer, realmente temos privilégio. Lá no Poder Judiciário, lá no Poder Legislativo, e que não são atacados aí pela essa reforma administrativa, né? Vou citar algum, aí que eu vou te dizer, são privilégios. Auxílio moradia, né, para juiz, auxílio mudança para deputado quando se elege ganha um auxílio mudança para ele fazer sua mudança para Brasília, isso é um absurdo. Mas isso, lá, os deputados não incluíram na pauta, não está na reforma administrativa, mas o salário do operador braçal está lá para ele perder o mínimo que tinha um triênio ou uma licença-prêmio para ele poder descansar a cada 5 anos de trabalho. Então, e não tem como também tratar o trabalhador do serviço público, ele é igual a qualquer outro trabalhador. Ele é igual ao trabalhador da iniciativa privada. E não é porque há diferenças salariais que tem que tratar diferente. As diferenças salariais existem, assim como tem trabalhadores do setor privado que ganham muito mais que trabalhadores do serviço público. Então, é uma discussão rasa, simplesmente salário, enquanto os reais privilégios não foram atacados aí na reforma. Bom, Francisco, nosso tempo acabou. Agradeço por ter aceitado o convite de participar aqui do programa e que 2021 seja um ano de muito trabalho, mas também de muitas conquistas às classes dos servidores públicos, mas também a todos os trabalhadores do país. Ano que vem teremos novos desafios, né? Com eleições municipais esse ano que vem teremos novos governos, né? Então, novos desafios e pautas que nós vamos ter que discutir com os próximos prefeitos, né? E também nós temos esse desafio aí da reforma administrativa que precisamos que todos os servidores entendam o processo para que assim possamos avançar e barrar essa reforma. Obrigado, Francisco, mais uma vez. Eu agradeço a oportunidade. O Câmara Aberta de hoje fica por aqui. Para você, uma boa noite e até a próxima.